Glória a Deus, a paz de Cristo, irmãos, amém? Sempre uma honra muito grande estar aqui e poder ministrar a palavra de Deus. Mais uma vez, só para justificar aqui a ausência do nosso pastor está a caminho de volta aqui para o Brasil, permitindo o Senhor, estará chegando aqui amanhã e já estará inaugurando a nossa igreja, a nossa nova filial ali, a Devec Vila Valqueire. Por isso, vocês vão ter que me aturar aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis, capítulo de número 1. Eu quero compartilhar aqui uma palavra, algo que Deus tem colocado no meu coração. No último mês, nós fomos encorajados, todos os meses nosso pastor nos encoraja a nós lermos, um livro ou algumas partes de alguns livros das Escrituras Sagradas. E no mês de fevereiro, o nosso pastor nos deu um direcionamento para nós lermos o livro de Gênesis. E Deus ministrou uma palavra ao meu coração, e eu quero compartilhar aqui com vocês, nessa noite toda especial, uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, no nome de Jesus. Você encontrou? Se não encontrou, aí fica difícil. Aí é EBD, Escola Bíblica Dominical, livro de Gênesis, capítulo de número 1, eu vou ler do verso de número 1 até o verso de número 5, você acompanha comigo. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te render graças, quero louvar o teu nome. Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de estar diante da tua igreja e poder ministrar a tua palavra. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece as minhas falhas, meus defeitos, limitações e fragilidades, sabe como eu dependo de ti nessa hora. Deus, mais uma vez, usa de misericórdia para comigo, me ajuda a expor as tuas verdades, tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e que mais uma vez aqui nesse lugar o seu nome seja engrandecido, a sua igreja seja edificada, o seu povo seja abençoado. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Sempre antes de pregar, eu gosto de pedir uma ajudinha. Você vai olhar para pelo menos uma pessoa perto de você e diga para ela aí: hoje você está elegante demais. Sem gaguejar, tá, irmão? Por favor. Eu sempre gosto de dizer, porque verdade é para ser dita, falada, repetida e reforçada. Feio é o diabo, filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Até o homem era bom, mas depois do homem ficou muito bom. Eu vou falar até um pouquinho sobre isso aqui, você vai ver isso no relato da criação. Após cada dia da criação, Deus olha para o que Ele cria e Ele diz: é bom. Ele faz isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. No sexto dia, mais uma vez, Deus olha para a sua criação, mas no sexto dia Deus muda. Porque no sexto dia Deus fez um homem. Depois que Deus faz um homem, Deus olha para o que Ele criou e falou: agora não está só bom não, agora ficou muito bom. Você não é qualquer coisa. Você é especial demais para Deus. Deus, Ele não nos criou para desgraça, Deus, Ele não nos criou para derrota, Deus não nos criou para miséria, Deus não nos criou para tristeza, Deus nos criou para que nós sejamos abençoados. Deus nos criou para vencer, Deus nos criou para avançar, Deus nos criou para crescer, Deus nos criou para conquistar, Deus nos criou para que nós possamos sim desfrutar do melhor desta terra. Eu sempre gosto de fazer menção de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele é o quê? Não é condenador e nem acusador, é galardoador daqueles que o buscam. Nós servimos a um Deus galardoador, nós servimos a um Deus recompensador, nós servimos a um Deus abençoador daqueles que o buscam. Alguém veio buscar o Senhor aqui nessa noite?
Então você pode ter certeza que tem bênção de Deus para você, tem vitória de Deus para você, tem direção de Deus para você, tem resposta de Deus para você, tem socorro de Deus para você, tem milagre de Deus para você, tem provisão de Deus para você, tem vitória de Deus para você, no nome de Jesus. Mas vamos lá aqui, para aquilo que Deus ministrou ao meu coração. No relato da criação, Deus me fez enxergar aqui alguns princípios e verdades, para que nós possamos ter uma vida de vitória. Aqui no relato da criação, sabedoria de Deus para vencer no relato da criação. No versículo de número 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro verbo das Escrituras, ele tem como sujeito Deus, e o verbo criar. Nosso Deus não é um Deus parado. Nosso Deus não é um Deus imóvel. Nosso Deus não é um Deus inerte. Nosso Deus é um Deus que age. Nosso Deus é um Deus que trabalha. Nosso Deus é um Deus que opera. Nosso Deus é um Deus que intervém. Nosso Deus é um Deus de iniciativa. Nosso Deus é um Deus que não muda, é verdade, mas nosso Deus é um Deus que se move. Deus é um Deus, e no relato da criação nós vemos: e disse Deus, e fez Deus, e chamou Deus, e pôs Deus, e formou Deus, e abençoou Deus, porque Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus que trabalha, Deus é um Deus que atua, Deus é um Deus de iniciativa. Alguém quer vencer na vida aqui? Deixa eu ver. Então tem jeito não, irmão, nós precisamos aprender com o nosso Deus, nós precisamos ter iniciativa, tem que agir, tem que começar, tem que dar o passo, tem que tomar uma atitude, tem que dar um passo de fé, e você pode ter certeza, Deus age em seu favor, Deus opera em seu favor, Deus se manifesta em seu favor, Deus abre portas, Deus libera acesso, Deus intervém, mas nós precisamos ter iniciativa. Eu li uma frase e achei muito interessante. O escritor, ele disse: o lugar aonde nós vamos chegar na nossa vida, aquilo que nós vamos conquistar ou realizar, não é determinado tanto por onde nós começamos, mas se nós começamos. Ele estava dizendo: o lugar aonde nós vamos chegar, as nossas conquistas, as nossas realizações, aquilo que nós vamos construir, não é determinado tanto por onde nós começamos, pela nossa realidade, pela nossa circunstância, pelos nossos desafios, pela resistência, pela oposição, mas é determinado se nós começamos. É o que uma certa vez, o Dr. Myles Munroe, um dos homens mais inteligentes, que eu já tive o privilégio de poder ouvir, e nós já ouvimos aqui, nosso pastor trouxe o Dr. Myles Munroe algumas vezes, para ministrar a palavra nas suas conferências, e numa dessas conferências, ele fez um questionamento para nos trazer uma palavra de alerta a respeito da iniciativa. E ele perguntou: qual era o lugar mais rico da terra? Ele fez essa pergunta: qual é o lugar mais rico da terra? Aí rapidamente a gente começa a pensar: será que é nos Estados Unidos? Será que é na Suécia? Será que é na Holanda? Será que é na Alemanha? Será que é na Suíça? E aí ele respondeu: você sabe qual é o lugar mais rico da terra? O cemitério. E aí ele explicou por quê? Porque ali no cemitério, sonhos, planos, projetos, prédios, negócios, ideias, canções, pregações, igrejas, hospitais, orfanatos, que nunca saíram do papel, que nunca foram colocados em prática, que nunca se dispuseram a realizar, planos que Deus deu, sonhos que Deus deu, ideias que Deus deu, projetos que Deus deu, mas que nunca tiveram uma iniciativa. Mas eu quero declarar que na ADVEC não. Na ADVEC não, para o povo da ADVEC não, nós não faremos do cemitério o lugar mais rico da terra, nós vamos tomar iniciativa, nós vamos agir, nós vamos trabalhar, nós vamos empreender, nós vamos nos empenhar, nós vamos nos esforçar, e
tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração vai gerar, vai crescer, vai acontecer, vai ser construído, vai ser realizado no nome de Jesus. Irmãos, eu tenho aprendido algo, eu já compartilhei isso aqui na igreja, o Salmo 1. No Salmo 1 tem uma chave interessantíssima. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. E aqui está a chave. E tudo quanto fizer, prosperará. Se nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, se nós estivermos debaixo da palavra, debaixo da orientação, debaixo da direção de Deus, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação própria. Mas tem a chave aqui: e tudo quanto fizer. Sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Deus não pode abençoar o que você não faz. Deus só pode abençoar o que você faz. Você já está debaixo da palavra, você já está debaixo da direção, você já está debaixo da orientação. Começa a agir, começa a fazer, dê o passo, tome uma atitude. Deus vai abençoar, Deus vai ajudar, Deus vai intervir, mas tem que agir. O nosso problema é que muitas vezes a gente diz: mas pastor, o que eu tenho é pouco, o que eu tenho é pequeno, e esse é o nosso problema. Mas nunca diga que algo é pouco ou pequeno. Você serve ao Deus Criador de todas as coisas. Você serve ao Deus que é o Senhor do universo. Você serve ao Deus que Moisés e um cajado libertou mais de 1 milhão de pessoas da maior potência mundial daquela época, que era o Egito. Você serve a um Deus que Gideão, com 300 homens, venceu um exército inumerável. Você serve a um Deus que um jovem com uma funda na mão derrubou um grande gigante. Você serve a um Deus que um menino, 5 pães e 2 peixes, alimentaram mais de 20 mil pessoas. Começa a agir, começa a trabalhar, começa a fazer, tome uma atitude, e você vai viver as bênçãos de Deus para você no nome de Jesus. Seja a boca de Deus para quem está perto de você, diga para ele: é iniciativa. Tem jeito não. A segunda lição que eu aprendo aqui no relato da criação, que Deus nos ensina, para nós podermos vencer. Versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, existem algumas teorias sobre o que pode ou não ter acontecido aqui entre os versículos número 1 e 2. Depois você pergunta o pastor Dilton, pergunta os rabis que nós temos aqui na ADVEC, a respeito dessas teorias, sobre o que pode ou não ter acontecido entre os versículos 1 e 2. Mas o que fica muito claro é o que está logo no versículo de número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que está acontecendo aqui? No princípio Deus cria. Por algum motivo, razão ou circunstância, no versículo 2 está sem forma e vazia. Mas logo no versículo número 3 eu vejo mais uma vez uma ação de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não parou. Deus não desistiu. Deus não jogou a toalha. Deus continuou a fazer o que Ele precisava fazer. Alguém ainda quer vencer aqui? Deixa eu ver se alguém ainda quer vencer. Então eu aprendo com Deus. Não pare, não desista, persevere, irmão. Se a gente quer vencer, se nós queremos construir, se nós queremos avançar, não tem jeito, nós vamos precisar perseverar. A perseverança é indispensável para que nós possamos viver todos os planos de Deus para a nossa vida. A perseverança é indispensável para que nós possamos construir, para que nós possamos realizar tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu tenho aprendido: nada substitui a perseverança. Absolutamente nada substitui a perseverança. Talento não substitui a perseverança. Habilidade não substitui a perseverança.
Instrução não substitui a perseverança. Inteligência não substitui a perseverança. Preparo não substitui a perseverança. Força não substitui a perseverança. Dom não substitui a perseverança. Nem mesmo unção substitui a perseverança. Eu tenho certeza que você conhece gente extremamente habilidosa, tremendamente inteligente, muito preparada, muito bem instruída, gente com dom, gente com talento, gente com unção, mas que nem por isso alcançaram, que nem por isso conquistaram, que nem por isso chegaram, porque de repente faltou esse ingrediente aqui, que é fundamental e indispensável para que nós possamos alcançar e viver tudo o que Deus tem para as nossas vidas. De repente faltou a perseverança. E eu acho interessante que quando a gente olha para os pilares e para os fundamentos do evangelho e da igreja, a gente vê que a perseverança, ela sempre permeia os pilares e os fundamentos da igreja. Lá em Atos, capítulo 2, versículo de número 42, falando a respeito da igreja primitiva, diz que os irmãos perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os melhores dons. O que é seguir o amor? É perseverar, é insistir. O que é procurar com zelo? É perseverar, é insistir. 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é ser firme? O que é ser constante? Sempre abundante? É perseverar. Então a gente vê, doutrina, comunhão, partir do pão, oração, amor, dons, obras. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Paz, tem que perseverar. Santificação, tem que perseverar. Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não tem jeito, tem que perseverar. Eu creio que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, é porque tem gente que de repente entrou aqui essa noite querendo desistir, querendo parar, querendo jogar a toalha, querendo olhar para trás. Quem sabe você olha hoje para a situação, você olha hoje para a circunstância, você olha hoje para aquilo que Deus colocou na sua mente, no seu coração, e não está do jeito que você gostaria que estivesse. Não está da forma que você planejou, não está da maneira que você sonhou, de repente está sem forma e vazio. Mas eu quero declarar que assim como Deus, você não vai parar, você não vai desistir. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos sonhos de Deus, não desista das promessas de Deus, não desista do chamado de Deus. Tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Deus cumpre. Persevere, insista, resista, e você pode ter certeza, na hora certa vai começar a tomar forma, na hora certa vai começar a encher, na hora certa as coisas vão começar a voltar para o lugar, o nome do Senhor vai ser exaltado, mas você não pode parar. Seja a boca de Deus para quem está perto de você e fale para ele: não pare. Não pare. Iniciativa, perseverança. Terceiro lugar, eu aprendo. Olha que interessante, olha aí no relato da criação. Versículo de número 4. E viu Deus que era boa a luz. Versículo 10. E chamou Deus a porção terra seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares. A última parte do versículo 10. E viu Deus que era bom. Versículo 12, vamos lá, direto para a última parte. E viu Deus que era bom. Versículo 18, a última parte. E viu Deus que era bom. Versículo 21, a última parte. E viu Deus que era bom. Versículo 25, a última parte. E viu Deus que era bom. Depois do versículo de número 31, que eu fiz menção aqui. E viu Deus, depois que ele criou o homem, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Sabe o que o Espírito Santo ministrou aqui ao meu coração? Eu li aqui esses diversos textos,
onde Deus ele olha para aquilo que ele cria, e aqui está após cada dia da criação. Então Deus aqui ele nos traz o relato de cada dia da sua criação. A cada dia tem uma ordem, a cada dia Deus cria, Deus olha e ele diz, é bom. Primeiro dia, segundo dia, Deus cria, Deus olha e ele diz, é bom. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E o Espírito Santo ministrou aqui ao meu coração um princípio para nós vencermos na vida. Uma verdade que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Ordem e avaliação. São duas coisas entrelaçadas e que são fundamentais para que nós possamos desfrutar e viver, construir e realizar tudo o que Deus tem para nós. Ordem e avaliação. Não tem jeito. Eu fiz um curso, Gestão da Qualidade. E aí o professor falou algo que ficou marcado, eu gravei isso. O professor falou assim, o que não é avaliado não pode ser melhorado. O que não é avaliado não pode ser melhorado. E aí depois ele falou uma outra coisa que aí que veio com força. O que não é avaliado não pode ser melhorado. E se não está sendo avaliado, é porque você não considera importante. O que não é avaliado, você não pode melhorar. E se você não está avaliando, é porque você não está considerando importante. É o Espírito Santo, irmãos, eu estou falando aqui com vocês o que o Espírito Santo falou primeiro para mim. Porque a palavra de Deus nos instrui, 1 Coríntios capítulo 11, versículos número 28. O apóstolo Paulo, falando a respeito do momento que daqui a pouquinho nós vamos participar, a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele diz lá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo ele diz, examinai, portanto, a vós mesmos. Gálatas capítulo 6, versículo número 4, cada indivíduo avalie a sua própria atitude. Então o Espírito Santo antes falou comigo, para eu estar aqui, falando com vocês e compartilhando com vocês essa palavra. E aí, meu filho, como está a sua família? Sua família é importante? Você tem avaliado a sua família? E aí, meu filho, como estão os seus relacionamentos? Seus relacionamentos são importantes? E aí, meu filho, como está a sua vida financeira? Suas finanças são importantes? E aí, meu filho, como está a sua vida emocional? Sua vida emocional é importante? E meu filho, como está a sua vida espiritual? Sua vida espiritual é importante? Que eu e você, irmãos, que nós possamos fazer um autoexame, que nós possamos parar para refletir, para analisar, para avaliar, porque você pode ter certeza, como eu já falei aqui, nós não servimos a um Deus carrasco, nós não servimos a um Deus condenador nem acusador, nós servimos a um Deus abençoador. Se tem alguém que tem prazer em nos ver crescer, se tem alguém que tem prazer em nos ver avançar, se tem alguém que tem prazer em ver nos prosperar, é o nosso Deus. Deus deseja abençoar você, Deus deseja ajudar você, Deus deseja que você cresça, Deus deseja que você avance, Deus deseja que você desfrute do melhor dessa terra. Mas nós precisamos parar para avaliar. E como eu falei, estão entrelaçados. Avaliação e ordem. Porque Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. Deus criou, por algum motivo, razão ou circunstância, estava sem forma e vazia. Logo no versículo número 3, nós já vemos uma ação direta de Deus, em oposição ao caos, à bagunça e à desordem. Deus começa a criar e a colocar as coisas no seu devido lugar. A Arca de Noé nos demonstra que Deus é um Deus de ordem, é um Deus de planejamento. Deus dá o projeto para que Noé construísse a arca. Nós temos o tabernáculo de Moisés, Deus dá o projeto, Deus diz o material, como deveria se adorar. O templo de Salomão, Deus dá o projeto, Deus diz o material, como seria todo o protocolo de adoração. A igreja de Jesus, a figura de linguagem que o apóstolo Paulo se utiliza para se referir à igreja, é corpo, e corpo são membros interdependentes trabalhando em prol de um mesmo propósito. Corpo desorganizado é sintoma de enfermidade, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, não produz direito, não funciona bem. Irmãos, Deus criou,
Jesus veio na plenitude dos tempos, Jesus se entregou por amor a mim e a você, porque existia um plano para nos resgatar. Jesus precisou ser assunto aos céus, para que o Espírito Santo viesse descendo sobre mim e sobre você, tudo debaixo de ordem. Um dia a trombeta vai soar, Jesus vai voltar, tudo debaixo de ordem, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. E aí, para a gente poder conseguir avaliar e colocar as coisas no devido lugar, a gente tem que seguir um conselho de uma senhora de 114 anos. Uma senhora de 114 anos, eu vi a entrevista e achei muito interessante. O jovem jornalista perguntou para ela: ô minha senhora, qual é o segredo da senhora viver tanto tempo? O que a senhora faz? É alguma dieta? É algum exercício? Qual é o segredo da senhora viver tanto tempo? E aí a resposta dela é o conselho para a gente conseguir avaliar e colocar as coisas no devido lugar. Sabe o que ela falou para o jovem repórter? Sabe o que eu faço, meu filho? Eu tomo conta da minha vida. Eu tomo conta da minha vida. E aqui está o segredo, irmãos, para a gente poder avaliar e colocar as coisas no devido lugar na nossa vida. Nós precisamos tomar conta da nossa própria vida, porque nós somos muito bons para tomar conta da vida dos outros. Nós somos muito bons para criar o filho dos outros, nós somos muito bons para gerir o negócio dos outros, nós somos muito bons para saber como deve funcionar o ministério dos outros, nós somos muito bons para fazer tudo para os outros. Mas que a gente possa saber avaliar a nossa vida, para que nós possamos colocar as coisas na nossa vida no devido lugar, nós temos que tomar conta da nossa vida. É por isso que Jesus dá uma lambada lá em Mateus capítulo de número 7, não fica com raiva de mim não, me ame, foi Jesus que falou: por que você repara no argueiro que está no olho do seu irmão? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e você não vê a viga, e você não vê a tábua que está diante de você? Porque é assim, nós somos muito bons para os outros, mas o nosso muitas vezes está aqui, está diante de nós, e nós não queremos ver, nós não queremos enxergar. Mas eu quero crer que na ADVEC não, na ADVEC tem um povo que toma conta da sua própria vida. Você vai avaliar a sua condição, você vai avaliar a sua casa, vai avaliar a sua família, vai avaliar o seu negócio, vai avaliar as suas emoções, vai avaliar os seus relacionamentos, vai avaliar a sua vida espiritual, vai colocar no lugar e Deus vai te abençoar. Não vai ter diabo, não vai ter demônio, não vai ter crise, não vai ter circunstância, nada e ninguém vai impedir o agir e o mover de Deus em seu favor. Mas tem que tomar conta da sua vida. E por favor, irmãos, eu não estou falando aqui que a gente não deve se preocupar com as pessoas, que nós não devemos nos importarmos com as outras pessoas. Eu já falei que nós somos igreja, e eu já falei que uma das figuras de linguagem que o apóstolo Paulo mais se utiliza para se referir à igreja é corpo, membros interdependentes. Nós precisamos sim nos importarmos uns com os outros, nos preocuparmos uns com os outros, mas você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando do abelhudo, que está sempre querendo saber da vida do outro. Ele não se importa, ele não quer ajudar, ele não quer estender a mão, ele não quer servir, ele não quer fazer a diferença, ele não quer apoiar, ele não quer encorajar. Não, ele é aquele que se utiliza muitas das vezes dos jargões dos evangélicos, mas na verdade ele gosta da fofoca, fala para todo mundo: você soube o que está acontecendo lá com fulano? Vamos orar, está acontecendo isso com fulano. Aí vai para o outro: você soube o que aconteceu lá com fulano? Vamos orar, a gente tem que orar, está acontecendo. Aí fala para uns 5, para 10, para 15, para 20. Ele não está querendo ajudar, ele não está querendo apoiar, ele está querendo se intrometer na vida do outro, está querendo meter o bedelho, o abelhudo. Aqui não, irmão. Você viu alguma coisa? Percebeu alguma coisa? Vá à pessoa, fale com a pessoa, se dirija à pessoa, porque é isso que Jesus nos ensina. Viu alguma coisa? Fez alguma coisa? Vá até a pessoa, fale com essa pessoa. Não deu jeito? Vá à autoridade espiritual. Vá à pessoa que tem responsabilidade sobre essa vida. Vá à pessoa que tem a autoridade, a legitimidade para poder instruir, para poder corrigir, para poder ajudar, porque esse é o nosso papel como igreja.
Então vamos tomar conta da nossa vida. Eu vou te ajudar agora. Quem sabe você já estava querendo fazer isso há muito tempo. Você vai olhar aí para essa pessoa perto de você e você vai falar para ela: toma conta da sua vida. Tinha gente querendo falar mesmo. Iniciativa, perseverança, avaliação e ordem. Eu já estou caminhando para o final. Eu aprendo. Quando nós olhamos aqui para o relato da criação, e após cada dia da criação, Deus olha para o que Ele cria e Ele diz: é bom. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Eu aprendo com Deus que nós precisamos celebrar as nossas vitórias. Nós precisamos celebrar as nossas conquistas. Nós precisamos celebrar as nossas realizações. Irmãos, eu estou falando do Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Ele cria, Ele olha para o que Ele cria e Ele diz: é bom. Ele se alegra com a sua criação. O Deus Todo-Poderoso, que não conhece impossível, que nada para Ele é maravilhoso, maravilhoso é Ele. Esse Deus olha para a sua criação e se alegra. Esse Deus, Ele olha para as suas conquistas e para as suas realizações e se alegra. É esse Deus que Lucas capítulo 15, versículo 7 diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende, porque uma alma Ele vê. Eu me alegro, eu festejo. É um pecador que entrega a sua vida a Cristo e ele se alegra. É o Deus, irmãos, que nós vemos, instituiu as festas para o povo de Israel, porque Deus é um Deus de festa. Páscoa, festa. Natal, festa. É um Deus de festa e de celebração. Meu irmão, quando Jesus voltar, vai ser o quê? Festa. Apocalipse 19:9. Nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, porque Deus é um Deus que celebra as suas conquistas. Irmão, em nome de Jesus, começa a celebrar suas pequenas conquistas. Comece a festejar as suas realizações, por mais que alguns desdenhem, por mais que alguns menosprezem, por mais que alguns rejeitem, é a sua conquista, é a sua vitória, é a sua realização. Meu irmão, fez aniversário, faz festa, irmão, celebra. Casamento, faz festa. É emprego novo, faz festa. Fez uma venda, faz festa. Fechou um contrato, faz festa. Ganhou uma promoção, faz festa. Abriu uma oportunidade, faz festa. Comprou um carro, faz festa. Fechou um negócio, faz festa. Mas celebre, irmão. Sabe por quê? Eu tenho aprendido que quando nós celebramos as nossas pequenas conquistas, os pequenos passos, as pequenas realizações, nós estamos registrando na nossa mente e no nosso coração. Nós estamos criando memória de bênção, criando memórias de milagres, criando memórias de vitórias, criando memórias, como você acha que é à toa, que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque quando nós registramos na nossa mente e no nosso coração as nossas pequenas vitórias, quando nós celebramos os nossos pequenos passos, nós começamos a pensar: o Deus que me abençoou é o Deus que vai continuar me abençoando. O Deus que me ajudou aqui é o Deus que vai continuar me ajudando. O Deus que interviu aqui é o Deus que vai continuar intervindo. Um Deus que está provendo aqui é o Deus que vai continuar provendo. O Deus que está operando aqui é o Deus que vai continuar operando. O Deus que me deu essa vitória é o Deus que vai continuar me dando vitória. Ô meu irmão, em nome de Jesus, abre a sua boca e celebre. Pode festejar, pode se alegrar, pode dar glória, pode exaltar, pode engrandecer, mas celebre as suas vitórias. E eu termino: iniciativa, perseverança, avaliação em ordem. Celebre cada vitória. E em último lugar, isso aqui a gente jamais pode se esquecer: Deus precisa e deve ser sempre o centro
de todas as coisas. Deus precisa e deve ser sempre o centro de todas as coisas. Não é à toa. No princípio, criou Deus. Ele é Senhor. A honra é de Deus. A glória é de Deus. A majestade é de Deus. O poder é de Deus. A autoridade é de Deus. O governo é de Deus. A soberania é de Deus. O domínio é de Deus. A força é de Deus. A grandeza é de Deus. A adoração é de Deus, única e exclusivamente a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve no seu hino de adoração: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.